Alerta vermelho. Capítulo 6. A frota de barcos pesqueiros de Murmansk. Ninguém exceto uma empresa, a Salomon Brothers. Em 1991, mais ou menos na mesma época em que Maxwell fora pivô do grande escândalo na Grã-Bretanha, a Salomon Brothers era centro de um episódio semelhante nos Estados Unidos. No outono anterior, a Comissão de Valores Mobiliários, SEC, na sigla em inglês, flagrou alguns operadores graduados da Salomon, tentando manipular o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Não se sabia precisar a gravidade do processo da SEC, nem mesmo se a Salomon sobreviveria. Algo parecido havia ocorrido um ano antes com outra firma, a Drexel Burnham Lambert, que acabou quebrando e deixou muita gente desempregada. Temendo um destino semelhante para a Salomon, muitos de seus bons funcionários abandonaram o barco e foram trabalhar em outros lugares. Isso deixou lacunas relevantes que precisavam ser preenchidas na Salomon, e eu, por outro lado, precisava desesperadamente de um emprego. Em tempos mais favoráveis, a Salomon poderia ter me rejeitado, mas eles estavam tão desesperados quanto eu, e depois de uma série intensa de entrevistas, me ofereceram um cargo na equipe londrina de assessoria e consultoria para o leste europeu. Não era exatamente o que eu queria. Meu sonho era ser um gestor de investimentos, a pessoa que decide quais ações serão compradas, e não um executivo de consultoria e aconselhamento, que é quem organiza vendas de ações. Além disso, o título não era tão legal quanto o que eu tinha nas organizações Maxwell, e o salário, bem menor. Mas, como diz o ditado, a cavalo dado não se olha os dentes, e eu aceitei de bom grado a proposta de emprego. Estava determinado a entrar de cabeça e fazer o que fosse preciso para recolocar minha carreira nos trilhos. Para meu azar, a Salomon Brothers era provavelmente o lugar menos adequado para fazer isso. Se você já leu o livro O Jogo da Mentira, certamente sabe que se trata de uma das empresas com a concorrência interna mais violenta de Wall Street. Dizer que eu estava nervoso no meu primeiro dia seria quase um eufemismo. Eu cheguei a Salomon Brothers, logo acima da estação Victoria do metrô, na Buckingham Palace Road, em junho de 1992. Era um dia anormalmente quente e ensolarado. Passei por uma série de portões de ferro forjado, subi pela longa escada rolante até a recepção e fui recebido por um vice-presidente bem vestido um pouco mais velho que eu. Ele foi seco e impaciente, parecendo irritado por ter sido escalado para me dar as boas-vindas. Atravessamos o átrio e passamos por algumas portas de vidro até chegar ao banco de investimento. Ele me mostrou minha mesa de trabalho e apontou para uma caixinha que continha cartões de visita. Olha, as coisas são bem simples por aqui. Se você gerar receitas equivalentes a 5 vezes o seu salário nos próximos 12 meses, tudo corre muito bem. Se não, você dança. Tá claro? Concordei com a cabeça e ele foi embora. Pronto. Nenhum programa de treinamento, nenhum mentor, nenhuma orientação. Ou faz ou é demitido. Tentei me acomodar em minha cadeira no curral, a área aberta onde ficam todos os empregados júnior, sem saber o que fazer em seguida. Estava folheando o manual do funcionário da Salomon Brothers, quando ouvi uma secretária sentada perto de mim, falando alto ao telefone sobre voos para a Hungria. Depois de ela desligar, me aproximei. Desculpe por ter ouvido sua conversa, mas estou começando hoje como consultor associado e não consegui deixar de ouvir você falando sobre a Hungria. Você sabe o que a firma está fazendo por lá? Ah, tudo bem, disse ela, me tranquilizando. Aqui todo mundo escuta a conversa do outro. Eu estava fazendo reservas para o time de privatização da companhia aérea húngara Malev, que vai para Budapeste na semana que vem. E quem está trabalhando nesse caso? Veja com os próprios olhos, disse ela, apontando para um grupo de homens sentados na sala de reuniões com parede de vidro contígua ao curral. Embora estivesse lá havia poucas horas, eu sabia que só teria sucesso se tomasse iniciativa. Agradeci à secretária e caminhei em direção à sala de reuniões. Assim que abri a porta, as 6 pessoas da equipe da Malev pararam de falar, se viraram e ficaram me encarando. Olá, sou Bill Browder, disse, tentando disfarçar meu constrangimento. Sou novo na equipe do leste europeu e gostaria de saber se precisam de alguma ajuda no negócio que estão preparando. O silêncio desconfortável foi quebrado pela risadinha contida de 2 dos mais jovens do grupo. O líder então interveio e disse, educadamente. Obrigado por aparecer aqui, Bill. Lamento, mas nosso time está completo. O episódio foi um pouco embaraçoso, mas não me deixei afetar por isso. Mantive-me atento, perguntei aqui e ali e descobri uma nova oportunidade dias depois. O time de privatização de empresas de telecomunicação da Polônia estava reunido para discutir a etapa seguinte do seu projeto. Eu sabia que estavam recebendo honorários bem mais altos que os da Malev e concluí que não seriam tão avessos a ter mais uma pessoa no grupo. Quando apareci na reunião deles, o homem que estava no comando foi muito menos educado que o líder do time da Malev. Quem lhe disse para vir aqui? Perguntou. Não precisamos de você neste negócio nem em qualquer outro que estamos fazendo na Polônia. Ninguém queria dividir comigo as receitas geradas, porque todos também tinham como meta a mesma fórmula, 5 vezes o salário. Todo mundo só estava interessado em proteger seus territórios no leste europeu. Passei várias semanas quebrando a cabeça em busca de um jeito de sobreviver na Salomon. Um dia, notei algo interessante. Não havia ninguém fazendo nada na Rússia, o que significava que eu não teria concorrência. Decidi arriscar. Declarei-me o consultor do banco de investimento encarregado da Rússia e esperei para ver se alguém se oporia. Ninguém o fez. Daquele momento em diante, a Rússia seria o meu território. Mas havia um bom motivo para ninguém se importar com a Rússia. Não havia trabalho remunerado de consultoria e assessoramento a ser realizado no país. Embora a Rússia pudesse ter se libertado politicamente, ainda era soviética em todos os outros aspectos, inclusive no uso de consultoria e assessoria de bancos de investimento. Teimoso, ignorei esse fato e me lancei na missão de encontrar alguma oportunidade de negócio, fosse qual fosse. De maneira incansável, comparecia a toda e qualquer conferência, reunião, almoço e evento de networking acontecendo em Londres, na esperança de que alguma oportunidade de negócio caísse no meu colo. Passados 3 meses, eu ainda não tinha faturado sequer um centavo para a Salomon, e os prognósticos para mim não eram muito alentadores. Mas então um advogado que conhecera em um evento de networking me falou de um serviço de consultoria para a frota de barcos pesqueiros de Murmansk, uma operação russa de pesca estabelecida 300 quilômetros acima da linha do Círculo Polar Ártico. Eles tinham lançado uma concorrência com a finalidade de contratar consultores para a privatização. Eu não sabia nada de pesca,
mas aprendera no BCG como fazer uma excelente proposta e imediatamente me pus a trabalhar. Pesquisei no banco de dados da Salomon em busca de qualquer coisa que tivesse a ver com barcos pesqueiros ou pesca em geral. Descobri, impressionado, que 15 anos antes, o escritório de Tóquio participara de várias transações envolvendo companhias de pesca japonesas. 15 anos parecia tempo demais e, para piorar, as transações eram relativas a emissões de títulos de dívida e não privatizações. Mas não importa. Enxertei toda a experiência japonesa na proposta, limpei, deixei tudo perfeito e despachei para Murmansk. Algumas semanas depois, toca o meu telefone. Era uma mulher chamada Irina, falando em nome do presidente da frota de barcos pesqueiros de Murmansk. Sr. Browder, disse ela com forte sotaque russo, gostaríamos de informá-lo que aceitamos sua proposta. Por um instante me perguntei se haviam recebido alguma outra. Quando o senhor pode vir a Murmansk para dar início ao trabalho? Perguntou ela meio sem jeito. Soava como se fosse a primeira vez na vida que falava com alguém de um banco de investimento ocidental. Fiquei muito feliz. Conseguira fazer meu primeiro negócio para a empresa. O problema é que a convocação para a concorrência não informava quanto eles pagariam. Como eu estava distante de gerar receitas equivalentes a 5 vezes o meu salário, tinha esperança de que a remuneração seria significativa. Em um tom bem formal que, imaginei, me faria soar mais velho e com mais credibilidade, eu disse: estou muito honrado por vocês terem escolhido nossa firma. Posso perguntar quanto eles pretendem pagar por este projeto? Irina falou em russo com alguém perto dela e depois respondeu: Sr. Browder, temos uma quantia de $50.000 por 2 meses para este projeto. Esse valor é aceitável? Meu coração murchou. É difícil descrever como a cifra de $50.000 é insignificante para um executivo de banco de investimento. Linda Evangelista, uma supermodelo dos anos 1980 e 1990, é autora de uma frase que ficou famosa: não saio da cama por menos de 10 mil. Para quem está no segmento de bancos de investimento, esse número está mais próximo de 1 milhão. Agora lá estava eu. Não tinha faturado nada para Salomon até então. E, como 50 mil era muito mais que zero, concordei. Uma semana depois, ele estava a caminho de Murmansk. A primeira perna da viagem começou às 9h30, em um voo da British Airways para São Petersburgo. Levou 4 horas e meia. E com a diferença de fuso de 3 horas, cheguei no meio da tarde ao aeroporto Pulkovo. Olhando pela janela do avião, enquanto taxiávamos para o terminal, fiquei surpreso com a visão da carcaça queimada de um avião de passageiros Aeroflot abandonado ao lado da pista de pouso. Eu não tinha ideia de como eu tinha ido parar lá. Pelo visto, removê-la daria trabalho demais para as autoridades aeroportuárias. Bem-vindo à Rússia. Devido ao fato de Aeroflot programar muitos dos seus voos para o meio da madrugada, tive que ficar 10 horas esperando no aeroporto a fim de fazer a conexão para Murmansk. Às 3h30 da manhã. Esperar tanto tempo assim teria sido doloroso em qualquer aeroporto, mas em Pulkovo era pior. Não havia ar-condicionado, e embora estivéssemos em uma latitude muito ao norte, o ar estava quente e abafado. Todo mundo estava fumando e suando. Tentei me manter distante dos corpos e da fumaça, mas mesmo depois de encontrar uma fileira de cadeiras vazias, chegou um sujeito estranho e imenso para se sentar ao meu lado. Sem dizer nada, ele empurrou meu braço para fora do descanso entre as cadeiras, acendeu um cigarro e fazia um esforço específico para soprar a fumaça em minha direção. Levantei e mudei de lugar. Finalmente, pouco antes das 3h30, embarquei em um velho Tupolev 134 da Aeroflot. Os assentos tinham forro desgastado e estofado duro. O setor de passageiros fedia a fumo e coisa velha. Peguei um assento junto à janela, mas o espaldar não travava, de forma que, toda vez que me reclinava, o encosto caía no colo da pessoa atrás de mim. Com isso, eu simplesmente não me recostei. A porta de embarque se fechou e o avião começou a se movimentar em direção à pista de decolagem sem o menor sinal de que haveria qualquer demonstração sobre segurança. Decolamos. O voo foi curto, mas absurdamente turbulento. Quando estávamos nos aproximando de Murmansk, o piloto anunciou algo em russo. Um passageiro que também falava inglês explicou que eles estavam mudando o local de pouso para um aeroporto militar, a 1h30 de carro de Murmansk, devido a um problema no aeroporto municipal. Fiquei aliviado quando o avião finalmente tocou o solo, mas não por muito tempo, porque a pista de pouso era tão esburacada e irregular e a aterrissagem foi tão violenta que temi que as rodas pudessem se desprender da aeronave. Quando finalmente desembarquei, às 5h30, estava completamente exausto. Como estava em uma latitude muito ao norte, o sol do fim do verão estava baixo no céu e mal havia se posto na noite anterior. Não havia terminal no aeroporto militar, apenas um pequeno espaço que parecia um depósito e um estacionamento. Mas fiquei feliz ao ver que o presidente da frota, Yuri Prutkov, havia viajado até lá para me receber. Irina, uma loira de pernas longas, muita maquiagem e poucos sorrisos, também estava lá. Prutkov era praticamente um clone do diretor-gerente da Autosun, quase 60 anos, corpulento e um aperto de mão que parecia uma prensa. Ele e eu nos sentamos no banco de trás e Irina no do carona, virando-se a todo momento para traduzir. O motorista arrancou e logo estávamos atravessando uma desolada paisagem da tundra, que me fazia pensar na superfície da lua. 1h30 depois, chegamos a Murmansk. Me deixaram no melhor hotel da cidade, o Arctic. Fiz o check-in e fui para o meu quarto. O banheiro cheirava a urina, faltava assento na privada e a pia de porcelana estava com vários buracos. A tela da janela do quarto estava quebrada, deixando o caminho livre para mosquitos do tamanho de uma bola de golfe entrarem e saírem à vontade. Não havia cortinas para bloquear a luz do sol, que quase não se punha, e o colchão tinha um monte de calombos e estava afundado no meio, parecendo que não era trocado havia 25 anos. Eu nem desfiz a bolsa. Meu único pensamento era: quando é que vou conseguir ir embora daqui? Algumas horas depois, Prutkov voltou e me levou para conhecer a frota de barcos pesqueiros. Subimos em uma prancha de embarque enferrujada e entramos em uma das embarcações. Era uma gigantesca fábrica oceânica flutuante, com centenas de pés de comprimento, uma tripulação de mais de 100 homens e capacidade de armazenar milhares de toneladas de peixes e gelo. Ao descermos para um convés inferior, fui atingido pelo odor azedo de peixe podre que pairava no ar. Tive ânsia de vômito o tempo todo em que Prutkov ficou falando. Era inacreditável, ele parecia não se incomodar com o fedor.
Senti pena dos caras que trabalhavam nesses barcos por 6 meses ininterruptos, sem folga. Andamos pela embarcação por 20 minutos e depois seguimos para o escritório da frota, na rua Tralovaia 12. Era tão decrépito e caindo aos pedaços quanto os barcos pesqueiros, mas, felizmente, pelo menos não fedia. A iluminação no saguão era fraca e esverdeada, e as paredes na área da recepção pareciam não receber tinta nova há décadas. Era impossível não pensar que tudo naquela operação era uma agressão a todos os sentidos, mas bastou nos sentarmos para tomar uma xícara de chá morno e começarmos a discutir a situação financeira da companhia para minhas percepções começarem a mudar. Por favor, Sr. Pruchkov, me diga, quanto custa uma embarcação dessas? Perguntei e Irina traduziu. Nós os compramos por 20 milhões de dólares cada um de um estaleiro da Alemanha Oriental, respondeu ele. E quantos deles vocês têm? Cerca de 100. E quantos anos eles têm? Em média, 7 anos. Fiz as contas. 100 barcos de pesca por 20 milhões cada significava que eles possuíam 2 bilhões em navios. Ponderei que com 7 anos de uso a frota estava depreciada em 50%, significando que eles tinham 1 bilhão em navios pelo preço atual de mercado. Fiquei atônito. Aquelas pessoas haviam me contratado para aconselhá-los se deveriam ou não exercer seu direito, no âmbito do programa de privatizações russo, de comprar 51% da frota por 2,5 milhões de dólares. 2 milhões e meio de dólares. Por metade de uma frota que valia mais de 1 bilhão. É claro que deveriam. Não era preciso nem pensar. Eu não estava conseguindo entender por que precisavam de alguém para lhes dizer isso. Mais do que isso, eu gostaria de poder me juntar a ele sozinho para comprar os 51%. Enquanto analisava esse quadro com Pruchkov, sentia a liberação daquele mesmo processo químico no meu estômago que vivera na Polônia, ao descobrir aquela barbada das ações. Pensei, esse tipo de situação só se aplica à frota de barcos pesqueiros de Murmansk, ou a mesma coisa está acontecendo na Rússia inteira. E se estiver, como posso participar? Minha volta estava programada para o dia seguinte, mas fiquei tão animado e agitado que mudei os planos e comprei uma passagem só de ida para Moscou. Precisava descobrir se as ações de outras companhias russas estavam tão baratas quanto aquelas. Ninguém em Londres sentiria a minha falta. Eles mal sabiam que eu existia. Assim que desembarquei em Moscou e recolhi minha bagagem, comprei em um quiosque do aeroporto um pequeno catálogo em inglês de telefones de empresas. Era minha primeira vez em Moscou, eu não conhecia praticamente ninguém e não falava uma palavra de russo. Peguei um táxi do aeroporto e mandei o motorista seguir para o Hotel Metropol, na Praça Vermelha. Ele deve ter percebido que eu era um otário fácil de enganar, pois, descobri mais tarde, me cobrou 4 vezes o valor da tarifa normal. Devido ao engarrafamento, nos arrastamos pela Leningradsky Prospect, uma avenida mais larga que um campo de futebol, passando lentamente por centenas de conjuntos habitacionais de prédios idênticos da era soviética e outdoors de empresas de nomes estranhos. Levamos 2 horas para chegar ao Metropol, que ficava em frente ao Teatro Bolshoi. Já no quarto, liguei para um amigo de Londres que havia trabalhado em Moscou e ele me deu os números de um motorista e um tradutor, que cobravam 50 dólares por dia cada um. Na manhã seguinte, peguei o catálogo e comecei a ligar, sem qualquer aviso ou apresentação, para qualquer um que parecesse minimamente relevante, a fim de ver se tinham algum interesse em discutir comigo o programa de privatizações russo. Acabei me encontrando com funcionários da Embaixada Americana, algumas pessoas da Ernst Young, um funcionário júnior do Ministério de Privatização e um ex-aluno de Stanford que trabalhava na American Express, entre outras pessoas. Durante 4 dias agendei e participei de um total de 30 reuniões. A partir dessas conversas pude entender o processo de privatização que estava em curso na Rússia. Descobri que, para fazer a transição do comunismo para o capitalismo, o governo russo havia decidido transferir a maioria das propriedades do Estado para o povo. Isso estava sendo executado de várias maneiras, e a mais interessante era um procedimento chamado privatização por certificado. Por esse processo, o governo guia a cada cidadão, a população do país era de cerca de 150 milhões de habitantes, um certificado de privatização. Somados, esses certificados poderiam ser trocados por 30% das ações de quase todas as companhias russas. 150 milhões de certificados multiplicados por 20 era seu preço de mercado, totalizava 3 bilhões. Como esses certificados poderiam ser usados para comprar cerca de 30% das ações de todas as companhias russas, pode-se depreender que o valor total da economia russa era de apenas 10 bilhões de dólares. Isso equivalia a 1/6 do valor do Walmart. Para dar uma ideia mais clara, a Rússia tinha 24% do gás natural e 9% do petróleo do planeta, além de produzir 6,6% do aço, entre muitas outras coisas. Mesmo assim, essa inacreditável abundância de recursos estava sendo negociada por míseros 10 bilhões de dólares. Ainda mais chocante foi o fato de que não havia restrições quanto a quem poderia comprar esses certificados. Eu poderia comprá-los, Salomon poderia comprá-los, qualquer um poderia comprá-los. Se o que aconteceu na Polônia tivesse sido lucrativo, isso superaria qualquer projeção, por mais otimista que fosse. Quando voltei para Londres, eu estava endiabrado. Queria contar para todo mundo que estavam distribuindo dinheiro na Rússia. A primeira pessoa a quem contei minha descoberta foi um executivo do setor destinado ao leste europeu do banco de investimento. Em vez de me cumprimentar, ele perguntou: quais são os honorários de consultoria, assessoria e indicação desse negócio? Como era possível que ele não entendesse que os valores poderiam se multiplicar por 100? Honorários de assessoria? Ele estava falando sério? Quem se importava com honorários de consultoria? Então fui falar com alguém da divisão de gestão de investimentos, esperando que o sujeito me desse um abraço por compartilhar com ele a oportunidade de investimento mais extraordinária que ele veria na vida. Em vez disso, o cara olhou para mim como se estivesse lhe sugerindo investir em Marte. Depois disso, procurei um dos operadores da mesa de mercados emergentes. Meio perplexo, ele me olhou e perguntou: quais são as margens e os faturamentos desses certificados? Pensei comigo mesmo: o quê? Quem vai se preocupar com 1% ou 10%? Estou falando de 10.000%. Ninguém em Salomão conseguia enxergar além do horizonte. Se tivesse sido mais sutil e inteligente, talvez eu conseguisse achar um jeito de curá-los de sua miopia. Mas não fui. Eu não tinha nenhuma habilidade política e durante semanas segui apresentando minha ideia de novo e de novo,
na esperança de que, de tanto repetir, acabaria conseguindo fazer a cabeça de alguém. No fim, acabei arruinando minha reputação na Salomon. Ninguém queria saber de mim, porque eu era aquele louco varrido que não parava de falar da Rússia. Os outros executivos juniores com quem eu costumava sair pararam de me chamar para almoços e bebidas depois do expediente. Outubro de 1993. Eu estava na Salomon Brothers há mais de um ano. Além de ser ridicularizado na empresa, ele havia faturado apenas 50 mil, o que significava que eu certamente seria demitido a qualquer momento. Um dia, em meio ao desespero pela dispensa iminente, meu telefone tocou. Sem reconhecer o número de origem da ligação, 27723, o ramal de Nova York, atendi. O homem do outro lado da linha falava num ritmo arrastado, como um policial da Geórgia. Alô, é Bill Browder? Sim. Quem é? Aqui é Bob Ludwig. Ouvi dizer que você tem uns negócios lá para os lados da Rússia. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara antes e fiquei me perguntando quem era ele. É verdade. Você trabalha para a empresa? Sim, em Nova York. Eu queria lhe pedir um favor. Será que você poderia dar uma chegadinha aqui para explicar o que tem em mente? Claro. Eu posso dar uma olhada na minha agenda e te ligar depois? Claro. Desligamos e eu telefonei no ato para um conhecido meu, da mesa de mercados emergentes que havia trabalhado em Nova York, e perguntei se conhecia o tal Ludwig. Bob Ludwig? Perguntou ele, como se eu fosse um completo idiota por não saber quem era o sujeito. Ele é um dos caras que mais faturam na companhia. Mas ele é um cara meio esquisito. Alguns acham que ele é louco, mas entra ano, sai ano, ele traz muito dinheiro para a firma, então ele faz qualquer coisa que dá na telha. Por que você quer saber? Por nada. Obrigado. Bob era a pessoa exata que eu precisava para sair do atoleiro. Liguei de volta para ele imediatamente. Oi, aqui é Bill. Seria o máximo ir a Nova York e fazer uma apresentação sobre a Rússia para você. Sexta-feira é um bom dia? Com certeza. Estarei aí. Até mais. Passei 2 noites seguidas montando uma apresentação em PowerPoint sobre investimentos em ações na Rússia. Na quinta-feira, peguei um voo da British Airways para Nova York às 6 da tarde. Não assisti a nenhum filme durante o voo. Me dediquei exclusivamente a repassar o que havia preparado. Eu não poderia desperdiçar aquela chance. Cheguei à sede mundial da Salomon Brothers, no prédio 7 do World Trade Center, na sexta-feira. As torres gêmeas brilhavam sob o sol da manhã. Eles me mandaram subir até o 36º andar, onde fui recebido pela secretária de Bob. Ela me cumprimentou, abriu a porta e entramos no salão das mesas de cirurgia. Era gigantesco. Havia mesas até onde a vista alcançava, e a energia era palpável. Aquilo era capitalismo em estado bruto. Caminhamos pelo canto do salão, passando por mais de 10 fileiras de mesas de trabalho e por um pequeno corredor até chegar à sala de Bob. Sua secretária anunciou minha chegada e foi embora. Ele estava sentado atrás da mesa, olhando pela janela em direção ao porto de Nova York. Ele tinha mais ou menos 50 anos, mas parecia bem mais velho com cabelos ruivos desgrenhados e um bigode cuja linha descia pelos cantos da boca. Exceto por algumas pilhas bagunçadas de relatórios, sua sala era frugal. Além da mesa e da cadeira de trabalho, havia apenas uma mesinha redonda e 2 outras cadeiras. Quando me convidou a sentar, notei que Bob calçava um par de chinelos de couro gastos e que sua gravata vermelha estava manchada. Soube depois que essa era sua gravata da sorte, a mesma que usava quase todos os dias desde que faturara 50 milhões de dólares em uma única transação. Ele acomodou-se atrás da mesa e eu puxei minha apresentação, pus uma cópia em frente a ele e comecei a falar. Normalmente, durante uma apresentação, a plateia dá sinais de estar interessada, entediada ou curiosa. Bob não fez nada disso. Ele apenas lançava um olhar inexpressivo para as tabelas e gráficos enquanto eu os exibia. Não havia nenhum som, movimento ou qualquer outra indicação de que eu estava dando meu recado adequadamente. Só um olhar vazio. Era inquietante. De repente, quando já havia passado pela metade dos slides, Bob se levantou bruscamente e, sem dizer nada, saiu da sala. Eu não sabia o que pensar. Era a última chance de salvar minha carreira na Salomon e eu a estava detonando. O que eu fiz de errado? Como eu posso salvar esta reunião? Devo acelerar a apresentação? Ir mais devagar? Que diabo devo fazer? Por quase 40 minutos, achei que fosse derreter de tanto pânico e incerteza. Mas Bob finalmente voltou. Ele parou para dizer algo à secretária e entrou na sala. Eu me levantei, pronto para implorar se fosse preciso. Antes de eu abrir a boca, ele disse: Browder, essa é a história mais incrível que eu ouvi na vida. Acabei de falar com o comitê de risco e consegui 25 milhões para investirmos na Rússia. Não desperdice com mais nada. Volte para Moscou agora e vamos colocar essa grana para trabalhar antes que percamos o bonde, entendido? Sim, eu entendi. Perfeitamente.